Piperno, ótima tarde para você. Você sabe que eu não tenho nunca intenção de provocá-lo aqui neste programa. Aliás, não gosto de provocar nenhum de vocês três. Mas a pergunta que eu te faço é a seguinte. Por que o dicionário do noticiário político brasileiro, depois de domingo, trocou as palavras orçamento secreto por emenda de relator? Boa tarde, Paulo. Boa tarde aos colegas. Olha, Paulo, não consta que tenha havido essa troca, não. O que tem sido muito discutido é o fato de que é possível que o Congresso continue opinando, participando exatamente da distribuição do orçamento, porém não pode ter mais nada de secreto. O orçamento tem que ter publicidade, todo mundo tem que saber para onde vai cada real do orçamento, coisa que não se sabe direito agora, né? Então, é necessário que você saiba onde tal verba vai e quem foi que indicou. Porque aí sim fica, inclusive, muito mais claro, muito mais transparente, até para que as pessoas saibam o que o deputado que ela elegeu está fazendo. Porque o que aconteceu agora foram, por exemplo, casos de deputado que acabou, inclusive, indicando obras em outro estado. Olha que generosidade, né? Então, isso tem que acabar. Porque é evidente que vai se continuar a negociação com todos os partidos, com quase todos os partidos. Agora, o diferente é que ninguém foi para essa campanha eleitoral, por exemplo, demonizando o Centrão, no sentido de que, se gritar pegar Centrão não fica um ladrão. Né? Coisa que o general Heleno disse lá atrás e coisa que, inclusive, de certa forma, fazia parte do discurso do presidente na campanha de 2018. Afinal de contas, ele era a nova política ou a antipolítica, como queiram. Agora não. Sabe-se desde sempre, e já na campanha se falava disso, que é evidente que o Lula, sendo o político eleito, apoiado por uma base que tem mais ou menos 20%, 25% com boa vontade da Câmara, é claro que ele vai buscar apoio em outros partidos, como fez antes sim. Sempre teve boas relações com o Kassab e o seu PSD, sempre teve boas relações com os setores do MDB, muitos dos quais, inclusive, participaram da campanha dele, inclusive a Simone Tebet. Então é natural que procure esses partidos, né, uma fatia do União Brasil. Isso vai fazer parte do jogo, sim. Até porque a gente imagina um governo de coalizão e, enfim, um governo civilizado que não trate políticos adversários exatamente como a escória, todos eles com o carimbo de corruptos. Não, eu acho que o governo tem que conversar, ele tem a obrigação de fazer isso, até porque a gente sabe que 2023 vai ser um ano extremamente complicado, porque o governo, o atual, né, já gastou muito, vai deixar um rombo danado e é preciso, sim, que o próximo governo busque pelo menos algum alívio, porque senão vai ser muito difícil passar por esse primeiro ano. Agora, em relação a protestos, começaram segunda, né? E hoje ainda tem alguma coisa em estradas, eu diria para você que parar estradas por 4 dias, isso causa uma série de danos econômicos, inclusive. O pessoal do agronegócio deve estar bravo, porque tem muita safra colhida que deve estar parada em caminhão que não consegue, enfim, sair do lugar em várias estradas por aí. Isso é, do ponto de vista econômico, inclusive burro. Santino, você me pediu? Não, achei que a pergunta sobre se foi convincente ou não, a fala do Piperno foi para mim, porque eu que tinha provocado, e a resposta é a seguinte: nós teremos aqui, ao que tudo indica, né, 4 anos de muita diversão garantida. Eu vou ficar vendo um contorcionista padrão Cirque du Soleil aqui, desesperado com a minha boa memória em relação às coisas, né? Um sujeito rodopiando mais do que um peão atômico. Quer dizer, agora vejam bem, o problema não é mais o Centrão, o problema é criticar o Centrão. Poxa, se o Bolsonaro não criticasse o Centrão, estava tudo certo. O problema não é se aliar a essa turma fisiológica que só quer esquema. Em relação à economia parada, de novo, o Piperno diz na maior cara lavada, 4 dias, olha o prejuízo, o agro não deve estar feliz. Mas o agro ficou feliz com os lockdowns? E será que foram realmente necessários e científicos? A turma na época dizia, a economia a gente vê depois, né? E
Em relação ao orçamento secreto, então, aí realmente é troféu de ouro para o esforço, né? A gente reconhece o esforço. Cada um tem que dar pelo menos crédito aos méritos do outro. O Piperno se esforça bastante, como um bom blogueiro petista, para tentar, né, justificar o injustificável. Né? Até ontem estavam demonizando na campanha o orçamento secreto como, abre aspas, escândalo de corrupção muito pior do que Mensalão e Petrolão, fecha aspas. E de repente agora, não, o problema é só um pouquinho de transparência. Se disser para onde vai ali, tá tudo certo. Olha, a gente vai ter garantia de muita diversão aqui nesse programa. Não, primeiro eu acho que você deve estar com algum problema cognitivo. O orçamento secreto, ele é uma excrescência em qualquer ambiente. O que eu estou te falando é o seguinte, você não vai, provavelmente o novo governo não vai alijar o Congresso da discussão do orçamento. Aliás, ele nem pode fazer isso, né? Então, é óbvio que os métodos, eles serão outros. Em relação a demonizar o Centrão, veja, eu não gostaria de ter o Centrão do meu lado, mas ele é necessário e sempre foi dito isso. Poxa, o problema, não, sempre não. Aí que sempre tá o negócio, não. Seria uma análise tão obsequiosa do governo Bolsonaro se o programa tivesse falado aqui. Negócio. Não, qual o problema do Ciro Nogueira estar com o Bolsonaro? De jeito nenhum. O problema não era esse. E aí isso foi dito muitas vezes. O problema era você, por exemplo, chamar essa turma, esses caras de ladrões. Ué, e aí você acabou de dizer que não queria eles do seu lado. Me permita aqui, Piperno, por favor. Por que você não queria eles do seu lado? O vice-presidente eleito